questão, essa relação, né, da mulher à cidade, a mulher com o trabalho, a mulher com o cuidado, elas são extremamente vinculadas. A nossa questão de construção urbana, a forma que a gente constrói a cidade é a mesma, é paralela à forma que a gente constrói a nossa sociedade. Então, se a gente vive numa sociedade em que a obrigação do cuidado, né, pesa muito mais para a mulher, isso tem que ser considerado dentro do planejamento urbano, né? A disposição, por exemplo, quando a gente vai fazer uma política pública habitacional, que eu já estou falando como gestora urbana, né? Administradora pública, não somente como urbanista. Mas quando a gente vai fazer uma política educacional no município, a gente tem que pensar na disposição dessas estruturas educacionais, de escolas, creches, enfim, de um jeito que seja mais fácil, óbvio, para aquelas famílias que farão uso daquela infraestrutura. Aquele tipo de ação vai beneficiar a sociedade como um todo, né? Quando a gente investe em educação, é bom para todo mundo. Porém, se a gente coloca o recorte de gênero dentro dessa política educacional, por exemplo, a gente começa a olhar para as mães que vão levar essas crianças para as creches. Né? Qual que é o padrão de deslocamento daquelas mulheres que moram numa comunidade X? Se eu colocar a creche no norte ou no sul da comunidade, qual é o impacto que aquilo vai gerar para aquela comunidade? E aí a gente começa a olhar para o potencial de gênero, a gente vê que, beleza, se a gente pensar no global, vai ser bom. Mas se a gente considerar essas discrepâncias, se a gente considerar essas diferenças de vivências sociais que cada grupo tem, a gente começa a perceber que uma boa política educacional, nesse exemplo, ela talvez seja muito mais impactante na vida de uma mãe, né? De uma mãe daquela comunidade, porque ela pode ou facilitar muito a vida dessa mãe ou atrapalhar muito a vida dessa mãe, né? Vamos dizer que a gente está numa comunidade ali e aí a maioria das mães, daquelas mulheres ali daquela comunidade, trabalham numa indústria próxima que fica na rua indo em direção ao norte. E aí eu como gestora pública, vou lá e coloco a minha creche, se eu não considerar essa informação, coloco a minha creche no sul. Aquela mãe tem que descer até a creche e daí ir para o trabalho. Se eu tivesse colocado a minha creche no meio do caminho, seria bom para todo mundo e muito melhor para aquelas mulheres, né? Então, a gente tem que considerar o fator social para entender de política pública, né? Para entender a forma que a gente se relaciona com a cidade. E aí que entra esses vieses de gênero e não somente de gênero, como a gente comentou, né? Entra a questão racial, entra a questão de território, entra a questão de classe, entra outras nuances de gênero. Então, a gente precisa olhar para todas essas coisas se a gente quiser fazer boas políticas públicas, e não somente urbanísticas, né? Políticas públicas como um todo. E aí o urbanismo, ele entra muito nisso também, né? O urbanismo, ele não é só do desenho urbano, ele entra também dentro da gestão pública. O urbanismo, ele também é administrador público. Então, isso precisa ser levado em conta e isso afeta muito as dinâmicas de trabalho, as dinâmicas de cuidado, as dinâmicas sociais das mulheres, porque as nossas dinâmicas, hoje, numa sociedade desigual como a nossa, são diferentes das dinâmicas masculinas, né? O dia a dia de uma mãe é diferente, infelizmente ainda, é diferente do dia a dia de um pai. Espero que no futuro essas rotinas sejam mais semelhantes, né? Não fique pesando mais para ninguém. Mas hoje em dia a gente tem essa realidade e se a gente não levar isso em conta, a gente fica fazendo política pública ineficaz. Política pública que não vai resolver o problema das pessoas, né? Como eu dei esse exemplo da localização da creche, por exemplo. Ok, coloquei uma creche, crianças têm creche para ir, mas eu vou fazer todas as mulheres daquela comunidade, por exemplo, perderem 1 hora do dia delas, ficarem mais cansadas para poder levar as crianças na creche que fica no sul, sendo que eu poderia ter, com o mesmo dinheiro, instalado ela no meio do caminho dessas pessoas. Então, é essencial a gente observar esses recortes para que a gente consiga, de fato, melhorar as dinâmicas de trabalho, melhorar as dinâmicas de vida dessas pessoas. Porque hoje as mulheres elas vivem uma jornada tripla, às vezes quádrupla de trabalho, né? Pelo trabalho não remunerado exercido em casa, que ainda é muito colocado sobre os ombros das mulheres. Ele ainda não é igualitário, ele não é dividido igualmente na maioria das famílias, né? Em algumas isso já aconteceu, mas não é o caso da maioria, numa realidade brasileira, né? Então a gente tem que observar essas nuances se a gente quiser fazer uma política pública urbana que seja de fato eficiente para todo mundo.